Bom dia a todos, Thiago Mocenic do canal Livro de História e vamos dar sequência ao nosso trabalho. Vem aqui para a tela. Olha só, agora a gente vai trabalhar esse subitem, estudos sociais e os métodos ativos na antiga escola primária. Tudo bem? Dentro desse item 1, a gente vai trabalhar agora o subitem 1.3, estudos sociais e os métodos ativos. Vem aqui para mim. Lembre-se que a professora está apresentando uma breve história da disciplina de História na antiga escola primária. Ou seja, uma história da disciplina História. Só que na antiga escola primária. Não se esqueçam disso. A antiga escola primária são os 4 primeiros anos, né, que a criança entra na educação. Ela entrava com os 7 anos, com 4 ia até os 11 e podia se estender por mais 2 indo até os 13. Né? Então imagine que é até a 5ª série de hoje. Imagine assim, né? Então a gente está estudando a disciplina de História nesse primeiro momento da educação básica, que seria correlacionando fazendo um anacronismo, mas até a 5ª série de hoje, tudo bem? Então esse primeiro momento da educação básica. Vamos lá, vem aqui para a tela comigo, né? Opa, esqueci, volte aqui, né? Então, estudos sociais e os métodos ativos. Campo do saber que inclui história, geografia e civismo. Então, vem aqui, olha só. O que aconteceu? O que ela está contando aqui? Que a partir de 1930, começou a surgir uma ideia de substituição da história, geografia e as matérias de civismo que havia a educação moral e cívica. Educação moral e cívica sempre houve, né? Às vezes a gente fala que foi uma invenção lá do regime militar, da ditadura civil militar, mas não. Educação moral e cívica sempre houve. Então, nesse momento, a partir de 1930, começam a surgir experimentos lá nos Estados Unidos que vêm para o Brasil de uma união entre as disciplinas de geografia e história. E essas ideias e essas disciplinas de moral e cívica somados a conteúdos de sociologia, de antropologia cultural, de economia, para fazer um campo do saber chamado estudos sociais. Então, o que acontece? Acontece que em algumas escolas brasileiras, chamadas escolas vocacionais ou escolas experimentais, essa nova matéria, chamada estudos sociais, começa a ser implantada e a substituir essas outras matérias tradicionais, como geografia, história e a educação moral e cívica. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês, absorvam? A partir de 1930, em algumas escolas brasileiras, a disciplina de História desaparece na escola primária, a gente está falando da escola primária, e é incorporada pela disciplina de estudos sociais. Então surge uma disciplina nova, uma matéria nova chamada estudos sociais, que a história, que os conteúdos de história estão dentro dela. A história autônoma desaparece na escola primária, e surge como um conteúdo dentro da disciplina de estudos sociais. Tudo bem? Deu para entender? Avancemos.
Então, adotado inicialmente nas escolas vocacionais ou experimentais e depois da reforma de 1971 em todo o sistema de ensino. Aqui vale mais um comentário também. Até entre 1930 e 1971, nesse período, foram só nessas escolas que eu chamo de vocacionais ou experimentais. Então, não foi em todo o território nacional que teve implantação dos estudos sociais. Não foi. Entretanto, pós 1971, que é quando tem a reforma do ensino, uma reforma educacional no governo, nos governos da ditadura civil-militar, os estudos sociais eles são implementados em todo o sistema de ensino nacional. Não vai ser adotado por todas as escolas. Tem algumas, por exemplo, no Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, não é adotado. Só que isso é uma coisa excepcional, porque a partir de 1971, todo o ensino de primeiro grau, que foi a soma do ensino primário mais o ginásio, que eu vou explicar o que é isso mais à frente, teve que adotar a disciplina de estudos sociais que continha os conteúdos de história. Tudo bem? Avancemos. Então, qual era o objetivo dessa nova disciplina chamada Estudos Sociais? Qual era o objetivo dessa disciplina lá no ensino primário, ou seja, nos 4 primeiros anos que a criancinha entrava no colégio? Qual era o objetivo dessa disciplina? Integração do indivíduo na sociedade capitalista. O objetivo dessa disciplina, então, era integrar esse indivíduo na sociedade capitalista. E aqui cabe um comentário maior, né? O Brasil, a partir da década de 50, 60, 70, ele começa a ter a sua população majoritariamente urbana. Nos governos militares, a partir de 1970, ocorre que mais de 50% da população brasileira vive em áreas urbanas. Isso é algo inédito no Brasil. Isso é algo inédito. Então, acontece que há uma demanda muito grande por escolarização. A necessidade de ter mais professores para atender essa demanda crescente de pessoas que saem do meio rural e vêm para o meio urbano é absurda. Você tem que ter muitos professores, a quantidade de vagas que você tem que abrir é muito grande. Então, essa disciplina de estudos sociais, como ela substitui história e geografia, né? Basicamente, é um professor que atenderia que 2 professores de história e geografia, eles são substituídos por um professor de estudos sociais. Consegue perceber isso? Então, é uma maneira também de você conseguir atender a demanda nova, crescente e galopante de um momento histórico. E, além disso, você tem que pensar o seguinte, né? A gente vive a Guerra Fria. A partir de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, há aquela questão da Guerra Fria, da bipolaridade. Então, o Brasil é alinhado com os Estados Unidos. Sempre foi, né? Em algum momento quis não ser e o governo caiu, né? O governo João Goulart. Mas há uma tendência de alinhamento do governo brasileiro a esse lado capitalista da Guerra Fria. Então, essa disciplina, como ela provém de ideias norte-americanas,
ela quer integrar essa criança, esse indivíduo, a uma coisa bem clara, que é a sociedade capitalista. Ela quer esconder, né? As ideias comunistas não cabem aqui nas ideias de estudos sociais, tudo bem? Então, o tipo de sociedade que os estudos sociais estão apresentando é a sociedade capitalista, né, de uma democracia liberal nos moldes norte-americanos. E você, criança, tem que conhecer essa sociedade e se adequar a ela. Não tem essa ideia de você ficar, mas a gente pode montar uma sociedade diferente como aquela lá da União Soviética. Não, irmão. Você vai se encaixar nessa sociedade, né? Então, por isso, essa disciplina de estudos sociais, por muitos autores, ela é criticada por conter fundamentos de difusão ideológica. Ou seja, por detrás dessa disciplina, alguns autores falam que ela tem uma intenção deliberada de adequar, né, essas crianças, esses cidadãos, né, nessa sociedade capitalista dos moldes norte-americanos, ou seja, uma democracia liberal capitalista. Tudo bem? Avancemos. Isso é a base ideológica, né, dessa disciplina. Agora vamos avançar porque ela tem métodos de ensino inovadores. Métodos de ensino inovadores. Antes, a história que eu te falei anteriormente, né, ela era basicamente com a intenção de formar a identidade nacional e os valores patrióticos de amor à pátria. Você se lembra disso, né? Através da exaltação dos grandes nomes nacionais, das comemorações das datas cívicas e através do processo de memorização. O ensino de história era esse. Você se lembra? Se lembra, né? Agora há inovações nessa disciplina de estudos sociais no ensino primário. Então, vamos voltar aqui para a tela. Preste atenção. Fundamentado na psicologia cognitiva, propunha que os estudos fossem iniciados com base nas realidades próximas das crianças, tanto no tempo quanto no espaço. Nessa perspectiva, o passado mais próximo era, antes de tudo, o imediato, o familiar, o local, o escolar. A partir dos 8 anos, a criança teria condições psicológicas e motivações que lhe permitiriam ampliar o raio de ação das percepções de outros tempos mais recuados e outros espaços por meio de aventuras e narrações mais realistas. É a ideia dos círculos concêntricos. Então, o que é isso? Essa disciplina de estudos sociais, ela adotou, né, fundamentos da psicologia cognitiva, que era um outro campo de estudo, que falava o seguinte: cara, a criança de 7 anos, que é quando ela entra, ela tem dificuldade de já iniciar o estudo lá atrás, na época do Império Romano, na época dos gregos, lá antes de Jesus, digamos assim, né? Antes da Era Comum, muito lá atrás. A criança tem dificuldade nisso. Então, não é muito produtivo. Então, foi feita uma crítica, né? Os estudos sociais trabalham essa crítica e fala que, como a criança tem dificuldade de pegar um tempo muito lá atrás, porque se desvincula dos seus interesses, da sua realidade imediata, seria mais interessante apresentar a realidade próxima da criança, ou seja, a sua família, o seu município, né, a escola onde ela está, ou seja, o tempo e espaço próximo da criança primeiro, para que depois pudesse se atrasar, ir mais para trás no tempo. Conseguiu entender? Então, em vez de começar lá no Império Romano, lá atrás, lá falar lá dos gregos, na história antiga,
a criança teria dificuldade para ir lá para trás primeiro, para começar lá de trás, lá nos egípcios, né? Teria dificuldade, é uma coisa muito distante para a criança. Então, os estudos sociais, ele traz essa ideia inovadora de começar próximo das crianças. Então, seria a ideia dos círculos concêntricos. Começa na escola, na família, no bairro, no agora, e daqui a pouco, avançando, conforme as séries vão avançando, né, o espaço vai ficando mais longe, ou seja, agora já pode ver o Brasil inteiro, porque já passou da escola, do bairro, da família, agora ela pode entender o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, o estado brasileiro, e depois conhecer realidades, espaços mais distantes, os Estados Unidos, né, o Egito, a Grécia, e tempos mais longínquos. Tudo bem? Isso foi uma ideia incorporada pelos estudos sociais que veio da psicologia cognitiva. Tudo bem? Avancemos. Né? E a professora traz uma ideia do Delgado de Carvalho. Para Delgado de Carvalho, era uma área de formação de valores morais. Os estudos sociais eram uma área de formação de valores morais. Deveriam criar meios de frear as inquietudes de uma geração em um mundo submetido a um ritmo acelerado de transformações de seus valores tradicionais, tais como a família, as condições de trabalho e ética. Elas se integravam para explicar o mundo capitalista organizado segundo o regime democrático norte-americano, que favorece a ação individual e o espírito de competitividade como garantia de sucesso, condição que exige um desenvolvimento de capacidade de crítica segundo os moldes liberais, criticar para aperfeiçoar o sistema vigente e melhor se adaptar a ele. Então, é isso que eu falei antes, né? O objetivo dessa disciplina que foi apresentada, que foi integrada, né? Ela é para integrar os alunos na sociedade capitalista. Né? A gente está vivendo um mundo bipolar nesse momento, então não cabe às crianças quererem viver numa outra realidade. A possibilidade de viver numa outra realidade. Os estudos sociais fazem a integração do indivíduo nessa sociedade capitalista brasileira que vivemos, né, nos moldes liberais norte-americanos, onde a competitividade, né, é parte integrante do sistema. Então é melhor você se adaptar agora, desde agora, quando você é criança, né, do que mais à frente. Tudo bem? Tudo bem? E, além disso, eu quero... É aquele lance, né? A sociedade brasileira estava passando pela virada rural, ou seja, estava deixando de ser rural e passando a ser majoritariamente urbana, e isso, historicamente, trazia conflitos entre trabalhadores por melhores condições de trabalho. Poderia surgir questionamentos, né, da ordem capitalista, né, como veio a acontecer. Então, há uma difusão ideológica por meio dos estudos sociais, segundo a autora, que faz uma adequação do indivíduo nessa sociedade capitalista sem ficar questionando muito. É isso aqui, né? E ponto final. Tudo bem? Avancemos. Olha só. A inteligência infantil em sua fase concreta, conforme a psicologia cognitiva, deve ser estimulada, no caso específico dos estudos sociais, pela observação e descrição do meio local. Devem-se observar e descrever situações de trabalho, a organização das ruas e praças, os transportes, e incentiva-se muito a realização de visitas aos locais de interesse histórico e de excursões. Importante, vou comentar isso daqui. Os estudos históricos tornaram-se bastante reduzidos, constituindo apêndice de uma geografia local e de uma educação cívica,
que fornecia informações sobre a administração institucionalizada, municípios, estados, representantes e processo eleitoral, sobre os símbolos pátrios, hinos e bandeira, e sobre os deveres dos cidadãos, voto, serviço militar, etc. As datas cívicas e as comemorações dos feitos dos heróis e dos grandes acontecimentos nacionais eram, na prática, os únicos conteúdos históricos para os alunos dessa faixa etária. A comemoração ou a rememoração da descoberta do Brasil, da independência do Brasil, da abolição dos escravos e da proclamação da República tornou-se sinônimo de ensino de história para as séries iniciais. Então, vem aqui, preste atenção. O que a professora está falando aqui, ela está contando a história do ensino de história nas primeiras séries, ou seja, até a quinta série de hoje, digamos assim, né? Então, como houve uma integração da história nessa nova disciplina de estudos sociais e se adotou essa ideia dos círculos concêntricos, que eu te falei anteriormente, que é começar no tempo e espaço próximo da criança, ou seja, começar da família, para a escola, para o bairro, no agora, consiga entender isso, né? Os tempos mais antigos, eles são deixados para as séries posteriores. Então, como nesse momento ela está falando das séries iniciais, a história ela se prejudica, porque se os estudos iniciam no tempo próximo e no local próximo, ou seja, na família agora, na escola agora, no bairro agora, e só com o tempo ela vai voltando para trás, ou seja, a partir das séries posteriores, né, esse tempo e espaço vai se recuando e se expandindo por causa dessa ideia dos círculos concêntricos. Nesse primeiro momento, na escola primária, o ensino de história ele perde. E quem fica mais direto, quem fica mais ativo nesse primeiro momento é a geografia e a educação moral e cívica. Os conteúdos de geografia política, né, e educação moral e cívica, eles ficam mais evidentes nesse primeiro momento. Os conteúdos históricos eles são diminuídos, mas há comemorações, algumas coisas bem básicas dessa faixa etária. Tudo bem? E aí eu trouxe até alguns conteúdos para vocês verem exatamente como era. Vem aqui para a tela comigo, olha só. Aqui eu vou mostrar para os senhores. Deixa eu diminuir aqui, né? Olha só. Na primeira e na segunda série, a criança estudava a criança e sua comunidade, e na terceira e quarta série, o estado em que a criança vive, né? Então vamos lá. Olha só, então de primeira a quarta série, identificar o meio natural e o meio social e suas relações, identificar os grupos sociais que a cercam, identificar as diferenças do homem com os animais, de história mesmo, olha o que vai ter: reconhecer o hino nacional da bandeira, participar das comemorações cívicas reconhecendo os seus significados. Noções introdutórias do conceito de história. Então, existe pouca coisa de história, né, que foi integrado aos estudos sociais nessas séries iniciais, nessa escola primária. Vamos ver aqui, olha só. Olha só aqui. Tal. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tal. Olha só que coisa interessante que eu estava falando, né?
Volta aqui para mim, olha só. Então, qual é a novidade dos estudos sociais? A novidade são duas, né? A novidade é a utilização desses círculos concêntricos, que começa do próximo físico espaço-temporal da criança e só com o tempo vai se expandindo, e o uso dos métodos ativos. O que são esses métodos ativos? É partir do interesse do aluno. Quando esse círculo concêntrico, ele faz parte de uma metodologia ativa, ou seja, cara, qual é o interesse da criança em estudar o Egito e estudar os gregos? Cara, é muito distante da criança isso, sabe? É muito distante. Então, quando você começa os estudos a partir das realidades próximas dos alunos, isso é considerado que você está utilizando novas metodologias ativas, que você está partindo do interesse das crianças, tudo bem? E uma outra coisa nova é que é muito utilizado as excursões, né? A saída da sala de aula. Os alunos começam a sair da sala de aula. Eu acho que eu tinha colocado isso daqui em aqui, ó, nesse ponto, ó. A inteligência infantil em sua fase concreta, conforme a psicologia cognitiva, deve ser estimulada, no caso específico dos estudos sociais, pela observação e descrição do meio local. Devem-se observar e descrever situações de trabalho, a organização das ruas e praças, dos transportes, e incentiva-se muito a realização de visitas a locais de interesse histórico e de excursões. Então, é isso que eu queria dizer, né? A saída da sala de aula é uma novidade que os estudos sociais apresentam na escola primária. Na escola secundária também, mas como a gente está lendo o capítulo, né, da escola primária, é uma outra novidade. Então, duas novidades, né? Os métodos ativos que os estudos sociais utilizam por causa do círculo concêntrico, né, dos interesses próximos dos alunos, da família, né, do seu bairro, da sua escola, e só depois vai regredindo no espaço e no tempo. Isso é um método ativo, né? E a saída dos alunos das salas de aula. A aula passa a sair, né, do ambiente da sala de aula. Os alunos começam a fazer excursões, visitas. Isso é novidade, cara. Isso é muito interessante. Isso é uma novidade dos estudos sociais, como está aqui nos planos de ensino do estado de São Paulo, por exemplo, do ano de 1975. Olha só. Aqui na tela, né? Aqui, cadê? Aqui, né? Olha só. Visitar uma agência telegráfica, uma agência telefônica, né? Visita uma estação do Corpo de Bombeiros. Cadê? Né? Tal. Vamos ver. Olha lá. Excursão ao Cinturão Verde, visita a um sítio ou uma fazenda. Relato de paisagens naturais e culturais típicas da zona rural e urbana. Vamos ver mais. Observação direta e registro utilizando recorte, colagem, desenho de aspectos do meio natural e do aproveitamento que o homem faz desse meio, né? Enfim, aqui tem mais coisas que a gente poderia falar, né? Mas eu acho que já deu para ter a ideia do que foi a implantação, né, dos estudos sociais, conforme a professora está dizendo. Tem muito mais coisa para se falar, né? Mas isso foi esse capítulo do livro da professora, tudo bem? Vamos avançar. Tamo junto.